A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que Teu Espírito nos guie, para que nós possamos aprender mais e mais e para que nossas vidas possam ser edificadas através dessas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos começar o livro de 1 Crônicas. Nós terminamos o livro de 2 Reis ontem e hoje já começamos o livro de 1 Crônicas. E só uma pequena introdução ao livro de Crônicas. Nós temos um livro que o autor, e até é importante para a gente entender qual que é o contexto de que esse livro foi escrito. Alguns defendem que provavelmente foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas. Inclusive, alguns dizem que Esdras escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esdras era a pessoa que era responsável pela parte religiosa no momento em que Israel se encontra. Entretanto, tem alguns autores que dizem que não é o certo, que é Esdras, e aí ele fica como anônimo. Alguns dizem que foi os cronistas que escreveram o livro de Crônicas. Mas o importante é que ele foi escrito por alguém pós-exílio de Israel. Então nós terminamos de ler em 2 Reis que o reino de Judá, né, Israel caiu primeiro, atacados pelos assírios, e nós temos Judá, que foi depois conquistado pelos babilônios. Inclusive, eles até tentaram colocar outros reis e tentaram manter uma resistência, e quando eles mantiveram resistência, os babilônios foram lá e destruíram tudo, roubaram tudo dos templos, do templo do Senhor, roubaram tudo do palácio, roubaram todo o ouro, tudo que podia ter valor eles roubaram, e o resto eles queimaram e destruíram, ou seja, não sobrou. Não vou dizer que não sobrou pedra sobre pedra, porque a Segunda Reis diz que eles destruíram todos os edifícios importantes. Então, a Bíblia mesmo diz que quem sobrou lá foram as pessoas mais pobres, para que pudessem cuidar dos vinhedos, das plantações, das coisas mais simples, agrícolas, que existiam lá. E aí o povo é levado para o exílio na Babilônia, e eles passam um período longo lá. E o livro de 1ª e 2ª Crônicas vai ser escrito pós-exílio. E isso mostra a diferença entre 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, porque ambos vão tratar da história de Israel. Então nós vemos que eles vão tratar da história de Israel saindo do período dos juízes, com Samuel sendo o último juiz e nomeando o rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, logo em seguida foi Davi, e assim por diante, seguiram diversos reis. 1ª Crônicas também. 1ª Crônicas ele começa relembrando desde Adão até o Israel, e ele vai falando sobre todo o período monárquico de Israel até Davi. 2ª Crônicas ele já conta a partir de Salomão até o exílio, e depois do exílio o decreto de Ciro, que fez com que os judeus voltassem para Israel para reconstruir o seu lar. Aí uma coisa que nós temos que ter em mente é que 1ª e 2ª Reis conta essas histórias a partir da perspectiva de pessoas que estavam durante esse período dos reis e até pessoas que estavam no exílio, enquanto 1ª e 2ª Crônicas é escrito por pessoas pós-exílio, pessoas que estão reconstruindo aquele país que foi destruído. Então a gente vê que tem um pouco de tom de um otimismo, que é um livro tentando incentivar as pessoas que estão agora reconstruindo toda essa cidade, essa civilização. E com isso nós começamos aí o livro de 1ª Crônicas, que diz o seguinte: os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá,
Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Mizraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemarreus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Ur, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi antepassado de Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Esses são os registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Abidel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram os descendentes de Abraão, com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Jacó, que mudou o nome para Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Hori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Os filhos de Aná foi Dizon. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itirã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Esses são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobade, filho de Zerá, de Bozra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Hussã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima do Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matrete e neta de Mesaabe. Então Haddad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz,
Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Judá teve 3 filhos com Batsuá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamava-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Rezon e Ramu. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Cacou e Darda, 5 ao todo. Os filhos de Carme se chamavam Acã, e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. Os filhos de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jarameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo, Davi. As irmãs dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail se casou com Jéter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. É interessante que os judeus tinham muito a tradição de guardar todas as suas descendências, porque era importante, eram promessas do Senhor. E é interessante porque nós conseguimos ver de onde que veio todas as descendências, o que aconteceu, quem foi responsável por quem. É interessante porque provavelmente nas nossas famílias nós não temos muita ideia, nós sabemos quem são nossos pais, muitos conhecem os avós, poucos conhecem os bisavós e talvez o tataravô, muitos de nós nem faz ideia quem foi. Entretanto, aqui eles têm desde Adão quem foi filho de quem e as coisas importantes que aconteceram. E tudo isso para mostrar que desde o começo, desde o princípio, desde Adão, Deus já tinha um plano que iria ser registrado e iria culminar no nascimento de Jesus, o Deus encarnado que morreu por nossos pecados. Então, toda essa genealogia às vezes pode parecer um pouco tediosa, e eu já falei aqui sobre isso. Entretanto, isso é uma prova de que Deus estava cuidando de nós desde o começo. Atos 23, do 11 ao 35. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Lembrando que Paulo tinha sido preso, né, para que ele pudesse esclarecer por que as pessoas estavam tão bravas com eles. E no momento em que ele iria ser castigado, ele falou que ele era um cidadão romano de nascença. E isso fez com que Paulo precisasse ser julgado ou ser tratado como um romano. Isso abriu portas para que ele não só pregasse a palavra do Senhor em Jerusalém, mas também pregasse lá em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar.
O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informado de que ele era um cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. É engraçado que é mais fácil ler os nomes das cidades hebraicas do que os nomes gregos. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Salmos 3, do 1 até o 8. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantém minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. E é interessante porque nós lemos a história de Davi quando ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, e Davi estava em menor número. Absalão tinha uma quantidade de soldados maior, tanto que Davi mandou até seu conselheiro para falar com Absalão de modo que ele interferisse no modo em que Absalão agiria para que Davi tivesse chance de vencer a batalha. E lógico que tinha o Senhor junto com ele, e eles venceram. E aqui a gente via Davi falando: Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. E ele falou isso com propriedade. Primeiro, porque nesse momento em que ele está fugindo de Absalão, ele já era o Davi que tinha enfrentado diversas guerras, que tinha enfrentado diversos inimigos, e às vezes em situações desfavoráveis, quando ele tinha os poucos soldados com ele, quando ele ainda não era rei e Saul estava perseguindo ele, ele viu o Senhor o livrar diversos momentos quando ele estava em situação numérica muito desvantajosa. Agora aqui ele diz: Não tenho medo de 10 inimigos que me cercam de todos os lados, porque ele sabia quem estava do lado dele. E é o mesmo Deus que estava com Davi, é o Deus que está conosco. Ele vai na nossa frente, luta as nossas batalhas. Nós devemos nos entregar, nós devemos nos render diante de Ti, de confiar nesse Deus que não importa quantos estejam contra nós, Ele é aquele que vence todas as batalhas. Provérbios 18, do 14 até o 15. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido?
Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas te edifiquem, que elas entrem no seu coração, que você possa lembrar dessas palavras durante os seus dias, durante hoje, durante sua semana, durante sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa leitura. Obrigado porque o Senhor nos guiou até aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de investigar as suas escrituras e aprender mais de Ti. Continua conosco, nos dando sabedoria, inteligência, nos dando a disciplina para continuar estudando sobre Ti, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos Te louvar e Te engrandecer neste domingo, para que nós possamos ir à Tua casa e louvar ao Teu nome. Senhor, nos guie, abençoa aqueles que vão precisar trabalhar hoje, aqueles que vão precisar estudar, para que o Senhor esteja com eles, guardando e dando direcionamento. Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais, enfermos, aqueles que estão mesmo em casas, mas estão com alguma enfermidade, estão com alguma doença, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha abençoar os médicos que estão cuidando dessas pessoas, para que a saúde possa ser restabelecida e para que nós possamos continuar te servindo com todo o nosso ser. Abençoa, Senhor, para que nós possamos receber o sustento de Ti, o maná do céu, a provisão de cada dia, Senhor, para que nenhum servo seu passe necessidade. Senhor, abençoa para que, principalmente em nossos corações, nós possamos servir a Ti e lutar contra o pecado, para que o Senhor possa nos dar forças a cada dia para lutar contra o pecado que se levanta em nossas vidas. Continua conosco, isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Deus abençoe e até amanhã para mais um devocional.